eu vim aqui comentar o texto que eu e o meu colega Pedro Rossi escrevemos, chamado Do Industrialismo à Austeridade, a Política Macro nos Governos Dilma, que foi apresentado num seminário recentemente aqui no Instituto de Economia da Unicamp. A ideia do texto é discutir um pouco as políticas macroeconômicas que vigiram no primeiro e no segundo governo Dilma Rousseff, à luz das heranças que ela recebeu e das tentativas de transformação que ela tentou implementar. Então, a primeira coisa que é importante é entender que as políticas macroeconômicas, elas funcionam na realidade como uma resposta à conjuntura que se vivia no momento da posse do governo Dilma, do primeiro governo Dilma, não é? Essa conjuntura era de grande turbulência internacional, uma crise externa, o fim do chamado ciclo das commodities, que empurrava a economia brasileira em vários sentidos, até a crise de 2008 e 2009, e também o fim de um ciclo interno, o ciclo de crédito, o ciclo que alguns chamam de ciclo de duráveis, baseado na expansão do crédito e na distribuição de renda. Não que esse ciclo tivesse se esgotado, mas ele apresentava uma queda no seu dinamismo. Então, diante desses dois problemas cíclicos, você acrescentaria um problema estrutural, que mesmo com o crescimento do período do governo Lula, o que você observou foi um fortalecimento na estrutura da demanda, uma transformação no mercado de trabalho, a criação do mercado de consumo de massas. No entanto, não houve um fortalecimento, uma reestruturação da estrutura de oferta, ou seja, você ainda teve problemas na estrutura produtiva, um enfraquecimento da indústria, uma especialização da indústria, uma especialização regressiva. Então, você tinha que juntar esse conjunto de problemas cíclicos, conjunturais, com o problema estrutural, para entender as medidas adotadas na política macroeconômica pelo governo Dilma para enfrentar essa crise que se inicia em 2009 e que se estende, no caso brasileiro, até os dias atuais. A tentativa do primeiro governo Dilma, apesar de suas idas e vindas, porque isso é outra coisa importante, não é um período único, monolítico, ela inicia o seu governo com medidas de retração, né, tanto fiscal quanto monetária, adota medidas como, por exemplo, as chamadas medidas macroprudenciais, que retraem o crédito, mas logo em seguida ela prepara o terreno para o avanço de medidas expansionistas, que nós denominamos de industrialismo. É importante ressaltar que o industrialismo não quer dizer que houve uma industrialização ou que a pauta foi industrializante, e sim que o objetivo do governo era fortalecer o setor industrial ao reforçar sua rentabilidade e apostar no investimento privado. Ao invés da aposta anterior, que era a aposta do governo Lula, de expansão dos investimentos públicos com expansão da demanda, a aposta foi no investimento privado. Essa aposta conjugou uma política monetária de queda dos juros, um aumento dos déficits públicos, né, no caso um aumento dos gastos públicos, mas que não foi superior ao do governo Lula, ao contrário, foi inferior ao do segundo governo Lula, e uma política cambial de controle e desvalorização da taxa de câmbio. É importante ressaltar que o que acontece nesse período é uma flexibilização do chamado tripé macroeconômico, né, onde você, na verdade, ainda tem câmbio flutuante, mas controlado, e onde a taxa de câmbio e a taxa de juros não são usadas exclusivamente para combater a inflação. Essa estratégia industrialista começa a mostrar os seus problemas, os seus dilemas já em 2013 e reforça esses dilemas em 2014 com a crise política e institucional, tanto da Lava Jato quanto com o período eleitoral. Essa crise decreta o fracasso do período industrialista, né, e a reversão posterior a partir de 2015, com a política do Joaquim Levy de austeridade. Essa política, sim, já pega uma economia fragilizada, com um crescimento muito baixo, e promove a partir daí a recessão,
o aumento do desemprego como uma estratégia mesmo de política econômica para a retomada dos investimentos privados e da confiança. Essa retomada não ocorre, como nós sabemos, a economia aprofunda o seu caráter recessivo e entra uma crise profunda, a maior de sua história, que nós vivemos até hoje. O governo Temer, que não é alvo desse texto, apenas aprofunda e prolonga esse período recessivo ao transformar a austeridade de algo conjuntural, como era no primeiro governo Dilma, para um projeto estrutural de desmonte do Estado a partir de 2016.